boa noite. Do jeito que você está, feche só os seus olhos para a gente estar orando pela palavra. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, meu Deus, pela tua presença aqui nesse lugar. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa se sentir à vontade no nosso meio, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Meu Deus, que nesse momento o Senhor comece, meu Pai, a trabalhar em cada vida, Senhor, que se encontra aqui nesse lugar. Meu Deus, talvez pessoas que chegaram aqui e que talvez estavam pensando que seria a sua última vinda a um culto, a sua última vinda à tua presença, Senhor. Meu Deus, mas que através dessa palavra, meu Deus, que o Senhor possa despertar pessoas essa noite, que pessoas possam voltar ao primeiro amor, que pessoas, meu Deus, possam permanecer em Ti, Jesus. É isso que nós te pedimos essa noite. Muito obrigada, meu Deus, e me usa de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E Deus me entregou algo muito especial para falar com vocês essa noite. Eu queria que vocês abrissem lá em João, capítulo 6, versículo 22. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Jesus, o pão da vida. E o versículo 22 começa a falar sobre um dia depois. Assim, deixa eu dizer o que veio antes. Aqui começa a falar sobre alguns milagres que aconteceram. Ontem eu fui visitar uma pessoa e a gente leu 3 capítulos da Bíblia. E aí eu só vou lá para ler a Bíblia, só ler a Bíblia. Ela ainda não é evangélica. Só que, tipo assim, não tem, só é a gente, a Bíblia e ler a palavra. E sair tantas coisas assim muito preciosas. E ela falava, olha, Paulinha, eu já aprendi isso, eu já aprendi que eu não posso falar da vida dos outros. Eu aprendi assim já tantas coisas, e para ela que não quer ir nem na célula. Mas depois acho que foi um congresso que teve aqui, que foi o pastor Ribinha que veio, né, pastora? Foi um congresso. Ele ministrou e a partir daquele dia eu fui despertada. Tipo assim, por amar mais as pessoas, para não olhar só para mim, mas querer me doar mais, para buscar mais vidas para o Senhor. E eu comecei a falar: Senhor, eu vou entregar agora os meus domingos de tarde para o Senhor, e eu vou para essa casa, e eu vou tentar, meu Deus, de alguma forma, tipo assim, trazer essa pessoa para a tua presença. E ontem a gente começou a ler a partir de João capítulo 3, a gente leu do 3 até o capítulo 5. E ali a gente leu sobre a história de Nicodemos, quando Jesus começa a revelar a missão do Filho, a missão dele. E aí depois a gente foi para a mulher lá em Samaria, e a gente viu o que Jesus fez na vida daquela mulher. E aí a gente passa para o centurião que estava ali com seu filho doente. E Jesus vai lá e cura o filho dele. E ele fala assim: o Senhor tem que ir lá, porque senão ele vai morrer. E ali
a Edivânia que leu esse capítulo. Aí ela falou, e aí, o que tu tem a dizer sobre esse capítulo? Gente, eu não sabia o que dizer. E de repente, Jesus parece que abriu minha visão para uma palavra. Que Jesus, aquele centurião queria, porque queria que Jesus fosse ir lá na casa dele para curar o filho dele. Só que Jesus não foi. Jesus somente liberou uma palavra. E aí ele creu nessa palavra e o milagre aconteceu. Porque às vezes a gente quer que aconteça do nosso jeito, da nossa forma. E aí Jesus vem com uma palavra diferente. E aí você escolhe se você vai acreditar ou não. E se você acreditar, você não vai perder. Você vai só receber. E aí depois disso, vem a multiplicação dos pães e dos peixes. Que foi um milagre, mais um milagre que aconteceu. E depois desse milagre, veio outro milagre. Que é quando Jesus, ele começa a andar sobre as águas. E Pedro também anda e afunda. E aí depois desse milagre, de Jesus andar sobre as águas, aí agora a gente vai ler o versículo 22, que diz assim: e no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, essa multidão aqui se refere quando teve a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus multiplicou, a multidão comeu, e aí acontece que no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Ou seja, Jesus já tinha saído daquele lugar só com seus 12 discípulos. E aquela multidão viu que Jesus não estava lá. Então, o que foi que eles fizeram? No versículo 23 diz assim: entretanto, outros barquinhos de Tiberiade se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ou seja, aquela multidão viu que Jesus não estava ali, e aí elas entraram dentro do barco e foram à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que você entende com essa palavra? Eu quero que você agora se coloque como fazendo parte dessa história. Porque havia uma multidão que ela tinha vivido algo sobrenatural, sabe? Pães e peixes tinham se multiplicado e eles comeram, eles viram aquilo que era assim, que não era natural, que não acontecia. E aí aquela multidão desesperada, porque virou aquele milagre, queria Jesus. E agora eu quero que você se coloque nesse lugar de quando você se converteu, que você começou a ver coisas assim sobrenaturais, coisas que você nunca viu, e aí você se apaixonava por Jesus, e você queria estar onde Jesus estava, e você queria orar, você queria acordar de madrugada, você perdia o seu sono, você não passava um dia sequer sem orar, sem chorar na presença do Senhor, sem ler a palavra. Porque eu imagino essa multidão nesse estado, depois de ver o milagre, meu irmão, as pessoas não ficam normais. E aí elas se encontraram com Jesus, estavam ali de frente a Jesus, e elas perguntaram: mestre, aonde era que o Senhor estava? E Jesus vem, não com palavras de conforto,
Mas Jesus vem com uma palavra dura para aquele povo. E aí, Jesus vem com outro discurso, outras palavras, e ele fala para aquela multidão que ele é o pão da vida. Sabe o que significa pão? Pão, ele satisfaz o nosso corpo. E Jesus estava falando agora ali para aquela multidão: olha, eu sou o pão da vida, eu é que satisfaço você. Só que aquela multidão, ela não compreendeu. E aí aquele povo que viu um grande milagre, que estava querendo ao Senhor, que, sabe, queria, almejava, desejava a presença de Jesus. De repente, o discurso deles, eles começaram a murmurar. E no versículo 42 diz assim, que aquela multidão começou a falar: este não é Jesus, filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele diz agora: desci do céu? Eu quero que vocês vejam como que essa multidão mudou o discurso de uma pessoa desesperada pela presença, que quando começa o louvor já levanta suas mãos, já grita, já chora. E aí essa mesma multidão ouve uma palavra que contradiz o seu desejo, que ela não entende. E aí ela já começa a ficar insensível. Não é o filho de José e de Maria? Eu quero falar para vocês essa noite: tenham cuidado, sabe? Não ache que é normal o que é sobrenatural, porque eles estavam diante de Jesus, que é algo sobrenatural, e agora eles já estavam, sabe, vivendo, olhando com dúvidas. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto. E se você está aqui, você que é crente, principalmente você que é crente, essa noite você vai aprender. Nós vamos aprender que existem muitas coisas sobrenaturais. E essa multidão viveu muitas coisas. Os discípulos viveram muitas coisas. Mas não vai adiantar nada você viver grandes coisas e não permanecer. Porque o hábito, que é o fechamento da série, são hábitos sobrenaturais. E algo que é sobrenatural é você permanecer, sabe? É você permanecer sendo fiel ao Senhor na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, aí na segunda novamente, sabe? E assim até o final. Porque quando a gente vai ler mais à frente, no mesmo capítulo, e no versículo 66, diz assim, que diante disso, ou seja, dessa conversa entre a multidão e Jesus, que Jesus falava que ele era o pão da vida, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Que você não seja essa pessoa. Escolha hoje não ser parte dessa multidão, porque diz que eram muitos. Foram muitos discípulos que o abandonaram e já não andavam com ele. O que faz você retroceder? O que faz você desanimar? Sabe? Lá em Romanos capítulo 8, a gente cantou uma canção que dizia mais ou menos isso. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que é?
O que é que te separa? Sabe, o que é que você está deixando te separar de Jesus? Porque estou bem certo de que nada poderá me separar, nos separar do amor de Deus. E quando a gente volta para João novamente, a gente vê agora a atitude de Pedro, porque Jesus agora começa a olhar para os discípulos, para os 12. E então, no versículo 67, diz assim: então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é Santo de Deus. Gente, isso aqui mostra algo que é sobrenatural, é fidelidade ao Senhor. É quando toda uma multidão está o abandonando, e ali ficam os que permanecem, os que decidem ser fiéis, ser leais a Jesus. E eu tenho certeza que Jesus ficou muito contente, muito alegre, porque quando você decide ser leal ao Senhor, quando você decide ficar perto de Jesus, mesmo você querendo um sim, Ele dizendo não, mesmo quando Ele fala coisas que você não está entendendo, mas você, por confiar no Senhor, por saber quem Ele é, você permanece. E isso, meu Deus, é algo sobrenatural, meu Deus. E talvez você fale assim, mas é Pedro, Paulinha. Pedro talvez só recebeu elogios. Só que antes dessa conversa acontecer, Pedro foi chamado que ele tinha pouca fé. Jesus olhou para ele lá no mar, quando ele estava afundando. Jesus falou: homem de pequena fé. Só que Pedro, ele não ficou frustrado, sabe? Sabe quando o seu líder chega para você e te dá assim, fala alguma coisa que é para você melhorar? Você se frustra? Porque se você se frustrar, vai ser muito fácil você cair. Porque a atitude de Pedro, depois dessa conversa, dele ter ouvido de Jesus que ele tinha pouca fé, a próxima fala de Pedro é essa aqui, ó, é não abandonando o Senhor, é esse versículo que eu acabei de ler. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Sabe, Pedro, ele começa a falar sobre a santidade de Deus, então ele não está frustrado, ele não abandona ao Senhor. Isso nos traz recompensa, permanecer no Senhor nos traz recompensa. Agora eu quero convidar você a ir lá para o último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Olha só o que foi falado para essa igreja. A carta à igreja em Filadélfia. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Olha só, essa igreja, ela tem pouca força,
mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que significa isso? Talvez você fale assim, eu não consigo. Meu Deus, quando chega naquela hora, sabe, na hora que você é tentado, se você irá fácil, aí talvez você não consegue, aí você explode, aí a sua voz começa a alterar o som da sua voz e você trata a pessoa com grosseria. Eu não sei qual é o seu ponto fraco, mas eu quero que você se coloque, sabe, no lugar. E aqui diz que mesmo essa igreja com pouca força, ela guardou a palavra do Senhor e ela não negou o seu nome. Então talvez você olhe para você e você se ache muito fraco. Você acha que você não tem, assim, eu acho que eu não vou permanecer, sabe? Só que eu quero falar para vocês essa noite, não é questão de força. Você realmente não consegue. Se você tentar por suas próprias forças, você não irá conseguir. Mas é o Senhor que nos traz, que nos dá a força necessária para a gente vencer. É Ele que nos dá toda a autoridade. É Ele que nos levanta. Quando você vai olhar para a história de Davi, ele chega lá na sua casa. E aí as suas mulheres tinham sido levadas. Tudo tinha sido levado. E ele ainda estava sofrendo uma pressão. Porque os outros também tinham perdido suas mulheres e seus filhos. Lá em 1 Samuel diz isso. 1 Samuel capítulo 30. E diz que Davi ficou muito angustiado. Capítulo 30, versículo 6. Diz assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porque aqueles homens tinham perdido as mulheres e suas filhas e estavam colocando culpa em Davi. Então Davi tinha perdido a sua família também, ainda estava sofrendo uma pressão, porque estavam, tipo assim, querendo apedrejar ele. E aqui diz que mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ou seja, ele se fortaleceu. Ele buscou forças no Senhor. Então eu quero falar para vocês essa noite, sabe, tome como exemplo esses grandes homens de Deus. Se você está fraco, se você está sem força, se você acha que você não vai conseguir, se você acha que não vai permanecer, meu irmão, corra para os pés de Jesus, o seu Deus. Busque força nele, se fortaleça no Senhor, permaneça, porque no grande dia não vai importar se você curou muitas pessoas, não vai importar se você não perdeu nenhum culto, não importa se você chorou todos os louvores, mas no grande dia você não está lá, você não permaneceu, você não conseguiu chegar. Eu quero falar para vocês essa noite, vocês precisam despertar. Desperta. Sabe, abra seus olhos. Meu irmão, se desespere. Se você lê a Bíblia e se você não sente mais aquele prazer, se você vem para o culto e te dá sono e você não tem mais prazer no Senhor, meu Deus, Senhor, me livra disso. Como assim? Como assim não sentir prazer em Deus? Você precisa voltar, retroceda, volte à essência. E quem é a essência? A essência é Jesus. Volte aos pés de Jesus, corra. Não perca tempo. Se os seus olhos não têm mais lágrimas, porque você está tão frio, você está tão insensível. Sabe, eu te convido essa noite a se desesperar na presença do Senhor.
e a permanecer. Obedeça, ouça o que Deus tem para falar para vocês essa noite. Confie. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, isso é mais um segredo para você permanecer, é confiar no Senhor. Confie de todo o seu coração. Permaneça no Senhor. E agora eu queria que você fosse lá para João, novamente, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4. Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isso aqui é Jesus falando: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Meu Deus, isso aqui é muito tremendo, sabe? Eu estava essa semana querendo conhecer mais a fundo a história da minha avó, porque eu não sei se vocês acreditam em ressurreição, mas na minha casa tem alguém que já morreu, mas ressuscitou, que é a minha avó. Quando ela era criança, ela morreu. Colocaram ela no caixão feito de palha. E aí, é muito antigo, ela tem 88 anos e ela era uma criança. E aí, em volta do caixão, tinha uma mãe que estava ali desesperada, clamando por um milagre. E já tinham se passado 24 horas e o velório rolando. E aconteceu que, de repente, na hora de enterrar ela, um pezinho começou a bater no caixão. E a mãe dela, que é a minha bisavó, tipo assim, ficou: meu Deus, sabe alguém ressuscitar? Então foi o que aconteceu naquele dia, na minha família. E aí não enterraram. E aí minha avó, toda saudável, cresceu, casou, teve filhos e filhas, teve netas e netos. E tipo assim, hoje ela tá lá e a gente conversando e eu dizendo pra ela: vó, meu Deus, o que aconteceu quando a senhora estava naquele caixão? A senhora lembra? Aí eu disse: vó, a senhora viveu um grande milagre. Meu Deus, isso é algo sobrenatural, mas eu quero falar para a senhora que a senhora precisa permanecer no Senhor, porque não adianta nada a senhora ter ressuscitado e aí se desapontar com o Senhor, não querer mais o Senhor, e aí agora morrer de verdade, não ressuscitar e ainda não ir para o céu. Aí a senhora, meu Deus, a senhora tem mais uma obrigação de realmente querer ao Senhor, se entregar, sabe? E ser salva. A senhora precisa ir para o céu, hoje eu falando para ela. E ela, às vezes, ela fica variando, porque ela já é muito, muito idosa. Só que quando você pergunta: vó, a senhora conhece não sei quem? Não, não conheço, não lembro, não sei não. Aí hoje eu perguntei: vó, a senhora conhece Deus? A senhora lembra de Deus? Aí ela: claro que eu me lembro. E eu disse: quem é Ele? Aí ela: minha filha, Deus é Deus. Tipo assim. E eu disse: glória, glória a Deus. E eu quero falar para vocês essa noite, é que ela ressuscitou. Ela já está com 88 anos e eu falo sempre para ela: vó, está muito perto, porque a senhora já tem 88 anos. Então, fique firme, permaneça, porque eu quero que a senhora vá para o céu. Eu quero encontrar a senhora lá. E aqui diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará.
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Permaneçam no meu amor. Isso aqui é Jesus falando. E assim como permanecer no amor de Deus. E Jesus responde: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho guardado os meus mandamentos, os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então esse é o segredo para você permanecer no amor de Deus. É você guardar os mandamentos do Senhor. Como pode o jovem guardar puro o seu coração? Observando a tua lei e guardando os teus mandamentos. Aprenda a guardar as palavras de Jesus, sabe? Aprenda a ouvir, aprenda a ter prazer no Senhor. E aí, quando você conhece os mandamentos, quando você ouve a voz de Deus e você os guarda, você se torna uma pessoa inabalável. E Jesus diz assim: vocês permanecerão, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, é essa palavra que eu queria falar para vocês essa noite. Sabe? Se você está desanimado, se você está pensando em desistir, sabe? Que você, nesse momento, comece, sabe, a realmente dizer para a sua carne que você não vai desistir. É uma luta entre o espírito e a carne, sabe? Que ele cresça e você diminua. O que é isso? É você lutar contra você mesmo. É você dizer não para a sua vontade, sabe? E dizer sim para o Senhor. Que Ele... É isso que eu queria falar para vocês essa noite. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Amém, Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E esse momento ainda faz parte da palavra. Não é que a palavra terminou. É porque você precisa ser despertado. Meu Deus, se uma pessoa mudar o seu pensamento hoje, de não querer desistir, para mim já valeu muito a pena ter subido aqui. Comece a refletir sobre as suas atitudes, sabe? Se reanime no Senhor, assim como Davi fez. Agora é a sua chance, sabe? Essa semana, eu conversando com um adolescente, ele era adolescente, e eu chamei ele para a célula, e aí eu disse, vamos para a célula. Ele não é daqui, é de São Luís, e ele sabia o que era célula, e aí eu descobri que ele era da IBA, e ele não faz mais parte, mas e ele disse que tinha saído, que ele tinha sido frustrado, a mãe dele faleceu de câncer, e aí abandonou ao Senhor. Só que isso não, a sua mãe falecer, aconteceu uma tragédia, isso não te dá direito de você desistir do Senhor, sabe? O que você perdeu? O que você perdeu não te dá o direito de você desistir
do Senhor. Eu quero que essa noite você coloque toda a sua vida nos pés de Jesus. E que se você está fraco, que você comece agora a pedir para Jesus renovar as suas forças. Porque se no grande dia você não ser achado ali de uma forma que agrade ao Senhor, infelizmente, meu Deus, o pior pode acontecer. A minha oração durante todo esse dia foi que o Senhor começasse a tocar as pessoas que entrassem nesse lugar. E que se houvesse pessoas que estivessem com seu coração endurecido, que não conseguisse mais sentir ao Senhor, que a partir dessa noite começasse a acontecer algo dentro dessa pessoa e que ela se tornasse sensível à presença de Jesus. Então agora você pode fechar seus olhos para a gente estar orando. Amém. Coloque a canção aos poucos. Só a letra no telão para vocês observarem. Fique com seus olhos abertos e olhe a letra dessa canção. Que estão lá atrás, né? O pessoal do som coloca a letra da música aos poucos, do José Júnior. Aos poucos estou abandonando meu eu para te seguir e te ter bem aqui. Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando